Bem-vinda, Edileuza, nossa colega aqui do campus Recanto das Emas. E para a gente já começar a nossa conversa, queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, né? Como que a professora Edileuza, que é professora, que é diretora, realizadora, pesquisadora, contar a sua história para a gente, professora Edileuza. Bom, eu sou filha de Laura de Souza e Atenado Francisco de Souza. Meu pai era militar, minha mãe lavou muita roupa para poder educar 6 filhos e possibilitar que eles fossem para a escola. Eu sempre gostei muito de estudar, então acho que esse foi um fator determinante para me tornar professora. E muito cedo, como filha de trabalhadores, entrei no mercado de trabalho e trabalhei no comércio, um lugar que eu odiava, assim, e todos os dias eu dizia, eu não vou ficar aqui. Era uma loja grande e me dou conta hoje, né? Na época eu não tinha essa noção, sabia que aquilo era exploração, mas nós mulheres negras éramos as potenciais ladras. E havia então, né, todo fim de expediente havia revista íntimas, porque poderíamos estar levando algo, né? Aquilo me incomodava um tanto, né? Eu sou de uma geração em que as universidades privadas não existiam. Existia muito, no Espírito Santo, por exemplo, existia apenas 2, que era uma faculdade de medicina, né, na área de saúde, que era impensável, e uma outra que tinha curso de direito, administração, outros cursos lá, mas a entrada na universidade pública era um super sonho, mas era a única coisa que eu tinha como alvo, porque eu queria entrar na universidade. Eu fiz 7 vestibulares. No ano em que eu passei, eu fui a 4ª geral da Universidade do Espírito Santo, portanto eu poderia ter entrado em qualquer curso que eu tivesse escolhido, e eu nessa época, já era militante do movimento sindical, do Partido dos Trabalhadores, né? Fui uma das fundadoras do partido. Oi, gente, voltamos com a professora Edileuza, problemas técnicos aí do nosso canal, mas é assim, né, um canal educativo, né, todo mundo que está participando, os professores, todo mundo está passando por isso aí nesse momento, né. Então, professora Edileuza, desculpa o transtorno, e aí gostaria que a senhora recomeçasse para contar a sua trajetória aí para a gente. Bom, eu estava falando que eu trabalhei numa loja de departamento, né, e que eu odiava, enfim, e que em frente a essa loja tinha um cinema, então era lá que eu passava minha hora de almoço. Eu estudava, saía de lá, estudava à noite, então entre o intervalo de ir para a escola, sair do trabalho e o horário da escola, eu ia para o cinema. Então, o cinema sempre foi o meu refúgio, assim. Tá lá, tá lá para descansar, tá lá para dormir, tá lá para ver filme, enfim, era o grande refúgio. Eu acho que eu ainda tenho esse lugar, assim. Na pandemia a gente tá perdendo esse aconchego, né? Mas eu sou daquelas que vou para o cinema sem saber que filme que está passando, e às vezes eu tenho surpresas ótimas, às vezes tenho surpresas horrorosas, mas enfim. E numa época incrível de cinema de bairro ainda, né, Edileuza? Que
desapareceram, infelizmente, né? Verdade, assim, acho que não é à toa, né, do quanto eles vão tirando o acesso à cultura do povo, das pessoas. Isso não é acaso, né? Hoje a população brasileira não tem acesso mais ao cinema, né? Cinema é algo caríssimo, ainda que se tenha vários espaços gratuitos, mas também são espaços de difícil acesso, em que a população em si tem muito pouco privilégio de ir ao cinema, né? Bom, quando eu entro na universidade, já gostava muito de cinema, então a entrada na universidade também acho que se dá muito em função de assistir filmes, e porque o cinema possibilita sonhos, né? Acho que você só quer ir a Paris porque sabe que Paris existe, enfim, então acredito também que a entrada na universidade está inteiramente ligada a essa expectativa de ver filmes e de sonhar, enfim, que eu acho que também é o que falta à população brasileira e principalmente à população negra, né? Assim, a gente precisa oferecer sonhos à juventude e a juventude negra como que tem morrido, né, muito mais cedo, que tem sido mais massacrada, porque a cada 23 minutos o Brasil mata um jovem negro. Então, acho que o que a gente precisa é possibilitar sonhos. E acho que o cinema tem esse lugar, né? E teve esse lugar na minha vida, na minha trajetória. E a pesquisa, né? O processo de pesquisa, né? Como é que foi para você, né? Essa trajetória. Você primeiro foi para a Bahia e depois Brasília. É isso? Bom, em 1995 é o ano que eu termino a graduação. Eu levei muitos anos para terminar a graduação por conta dessa coisa também de trabalhar e estudar e de e de militar. Mas a pesquisa sempre foi um marco assim na minha história. E em 1995 eu ganho uma bolsa da Fundação Ford para estudar o tema, e o tema era minha trajetória vem sendo sempre privilegiar esse lugar do feminino e do feminino negro, entendendo inclusive da falta de pesquisas que a gente tem nessa área. E então, dentro dessa linha, em 95 eu ganho uma bolsa, e que aí eu vou estudar um pouco sobre as paneleiras. Estudei com uma paneleira, filha de paneleira, que é a Jamilda Rodrigues, que é filha, neta, bisneta e é historiadora e é bibliotecária, enfim. Então, convívio com as paneleiras já desde da minha infância, porque o Espírito Santo tem duas grandes manifestações culturais, né, que é o Congo, que é algo extremamente masculino, e as panelas de barro, que é um ofício feminino, ainda que hoje você tem tanto homens trabalhando como nas panelas, como mulheres atuando nas bandas de Congo. Então, assim, essa era uma convivência que eu tinha desde a minha infância, mas é o curso de história e conhecer Jamilda que vai me dar esse lugar. Então, eu ganhei essa bolsa para estudar,
E em 2004, bom, então termina a graduação. Na época, os cursos, haviam 2 cursos de mestrado também no Espírito Santo, na área de humanas, que era na economia, 3. Tinha a economia, que foi pioneiro no curso de mestrado na UFES, a educação e a psicologia social. Então, em 2004, eu participo de um concurso e ganho uma outra bolsa. E já que naquele momento meu companheiro já estava aqui em Brasília, ele veio em 2003, então havia toda uma busca de estar aqui também, né, em Brasília, mas essa bolsa me leva para Salvador, onde eu vou fazer o meu segundo mestrado. Meu primeiro mestrado foi na psicologia social, lá ainda na UFES, e aí eu vou para Bahia para poder ser aluna da professora Naicimara Correia, e é lá então esse gancho, Vitória, Salvador, Brasília. Em 2005 eu venho para Brasília para trabalhar no Ministério da Educação, num outro concurso que tinha participado também, onde eu era... As finalistas, começamos o concurso com 32 pessoas, no final éramos 7 e havia apenas eu e uma outra que não éramos doutora. E quando eu vi esse edital, assim, eu gosto de contar essa história porque eu estava em Brasília, era Natal, eu tinha visto lá no jornal Correio, a Unesco convoca e tal, e aí trabalhar na Unesco até aquele momento era um negócio muito distante da minha vida, né? Mas era para trabalhar com a Lei 10.639, que tinha acabado de ser promulgada, foi a primeira lei promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma lei de 9 de janeiro de 2003, mas só faltava meu CPF, assim. Bom, eles me querem, assim, eles só não sabem que sou eu. E é isso, aí eu participo da primeira etapa, vou-me embora, volto para Salvador para continuar os estudos, e aí recebo um telefonema dizendo que tinha sido convocada para a próxima etapa, que era a entrevista, já tinha feito prova escrita, enfim, e aí nesse final fomos 7, era eu e a Ana Flávia, a professora Ana Flávia, que hoje está professora da UNB, éramos as únicas mestres. Na verdade, eu era mestre por conta de ser mestre em psicologia social, mas nem mestrado em educação eu tinha, né? E, bom, e aí é isso. E entrei, na verdade, eu e a Ana Flávia éramos as mestrandas. Em 2007, abri um concurso para professor substituto na UNB, para a disciplina Pensamento Negro Contemporâneo, que foi uma disciplina criada pelos alunos cotistas e que reivindicavam uma disciplina que eles pudessem ter conteúdos acadêmicos, já que eram alunos cotistas e não tinham nenhuma disciplina em que eles pudessem estar estudando a questão racial. E aí as mudanças aí também. Hoje essa disciplina tem sido dada por professores voluntários. Desde 2013 não tem tido concurso como vinha ocorrendo sempre para essa disciplina, mas em 2009
prestes a terminar o concurso de professora substituta, eu criei a disciplina Etnologia Visual da Imagem do Negro no Cinema. Na época nem tinha esse nome pomposo, assim, eu só proponho uma disciplina que pudesse estudar cinema e negritude, mas aí quando aprovam a disciplina, já traz com esse nome bem pomposo, que eu achava, no início eu achava até bem esquisito, mas hoje até gosto, assim, etnovis, como é conhecida, e é uma disciplina que tem dado muitos frutos, né, assim, muita gente que passou por lá e que foi o despertar de estudar cinema e que estão aí fazendo cinema, então eu acho que é um pouco isso. Edileuza, eu vou o pessoal aqui não vai gostar, mas eu vou inverter aqui o nosso roteiro, porque você falou na disciplina, e acho interessante as pessoas, né, assistirem a animação, né, um dos muitos filmes, né, que durante toda essa trajetória da disciplina foram produzidos, né, então muitos estudantes produziram, mas acho importante o pessoal conhecer. Então, é uma animação da disciplina de etnografia do negro no audiovisual, essa que a professora Edileuza contou agora a trajetória, né, como que começou a proposta e a implementação, né, e a história é uma animação. Ana Caldeira é uma garotinha negra que não se vê representada nos desenhos animados que assiste, nem nas brincadeiras com seus colegas. Então ela decide usar a criatividade e cria sua própria heroína, a Super Ginga. É uma animação da Inária Régia Cardoso e da Andara Caldeira, que à época eram suas estudantes, né, Edileuza? Sim, sim. E Nara, inclusive, foi minha monitora, sei lá, durante 4, 5 semestres. Então, eu vou pedir para o pessoal rodar agora para a gente assistir a animação. E aí a gente pode comentar. Nos canta comigo, vai. Hoje é unida que panha. Hoje é unida que panha. Ziggy, 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 ziggy. Ah, DJ. Menina super poderosa. Ela é uma princesa. Hora de aventura. Cansei de TV. Vou brincar com os meninos no campinho. Oi, gente, do que vocês estão brincando? De Ben 10. Eu sou o Ben. Eu sou a Gwen. Eu sou o Vamax. Ah, eu não gosto muito de Ben 10. Então você pode ser o vilão que destrói toda a cidade. Poxa, eu não queria ser o vilão. Eu quero ser a Super Ginga. Ela é a melhor. Mas essa não tem no Ben 10? Ela nem existe? Eu nunca ouvi falar. Existe sim. Eu que inventei. E vocês vão ver que ela é a mais legal de todas. Tá bom. O que é isso que você tá desenhando, Ana? É a Super Ginga, a minha heroína.
A vovó sempre contava histórias dela, por isso que eu botei esse nome. Sim, a vovó tem as melhores histórias. Mas me conta, o que a Superdinga faz? Ela é muito forte e ela se parece comigo, sabe, mãe? Ela é alta, pretinha, tem o cabelo enroladinho igualzinho ao meu. Os olhos e a boca parecem com a vovó. Ela tem uma capa, um cinto e uma máscara muito legal. Ela é bem boazinha, ajuda as mulheres e as crianças e todo mundo que precisa de ajuda, igualzinho a vovó. A única coisa que faz ela ficar triste e diminuir os poderes é a Icorica. Seu desenho tá muito legal. Mas cadê o nariz? Ah, é? E o que é Icorica, filha? A Icorica é uma pedra que retira as forças da Superginga. Ela vai ficando fraquinha, fraquinha. E toda vez que ela fica fraquinha, ela vai ficando transparente até desaparecer todinha. Isso é muito difícil para a Superginga, porque ela não sabe quem guarda a Icorica no seu coração. Então ela pode aparecer em qualquer lugar. Mas Ana, você não disse que a Superdinga é forte? Então o que protege ela? Ela é muito forte, mãe. Consegue levantar até um carro e até uma casa. Ela também pode atravessar as paredes. E ela tem um escudo que protege ela da Icorica. Que lindo, Ana! E onde a Superdinga fica? Ela tá em todo lugar, mãe. Na torre de TV e naquele lugar que você me levou, aquele do poder. Na esplanada, Ana. Ah, mas ela também tá no nosso coração, mamãe. Porque a gente não sabe quem tem a Icorica, né? Então é sempre bom ter a Superdinga por perto. Agora que você terminou esse desenho maravilhoso da Superdinga e me explicou tudinho sobre ela, por que você não volta no campinho e conta tudo pros seus amigos? Acho que eles vão gostar. E agora você terá uma super-heroína pra brincar junto com eles. Isso, mãe. Eu vou lá falar com eles. Tá vendo? Eu não falei que a Superginga era de verdade? Nossa, que desenho legal! Ela existe mesmo! Você tem até a capa igualzinho a dela. A máscara também! Agora podemos brincar de super-herói. Eu sou a Superginga. Vamos sim! E essa é a minha história da Superginga. Nossa, que legal! Quando eu crescer eu quero ser igual a você. Será que você pode assinar minha revistinha da Superginga? Eu vou mostrar pros meus amigos. Claro! Jinga 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 jinga, dance dance dance, jinga 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 jinga, dance dance dance, jinga Jingale, jingale, jinga 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 jinga, dance dance dance, jinga 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 jinga, dance dance dance, jinga. jingale, jingale. Hello, fans. What's up? Are you ready For the what? for the jinga? Jinga what? Jingale, oh yeah. My hands are up, my feet are down, and this is what I do. I say my hands are up, my feet are down, and this is what I do. Não te ouço, Patrícia. Desculpa, estava sem som. Desculpa, gente. Queria que você falasse um pouco do processo de construção, né, desta animação e também, né, das obras, né, das produções audiovisuais, dos filmes que foram produzidos na disciplina. Bom, eu começo essa disciplina muito sem saber o que eu queria e, como eu falei, estava terminando meu contrato e queria permanecer na universidade e, enfim, já estava estudando cinema, muito em função do livro da coleção que eu publico em 2006 e 2007, que é o Negritude, Cinema e Educação.
Então, muito em função disso, essa disciplina é pensada. E os primeiros anos da disciplina foram bastante experimental, assim, a gente passou por muitos experimentos, inclusive com a ideia de terminar o semestre escrevendo um artigo ligado à análise de filme, bom, com alguma coisa que tivesse esse link entre cinema, educação e negritude. Acontece que a gente vive hoje um momento de muito plágio, né? E isso é muito triste, assim, para esse universo acadêmico, a quantidade de plágio com o qual a gente tem se deparado. E foi depois de do aluno entregar um trabalho plagiado, que eu resolvi, bom, a ideia do artigo era a ideia meio que concretizar todo o semestre, tudo aquilo que foi lido, visto, como algo seu, né? Assim, eu costumo dizer que não tem nada mais difícil do que escrever. Às vezes a gente fica horas para escrever um bilhete porque a gente não sabe se vai terminar com um beijo, um abraço, atenciosamente. Então, nada é mais difícil do escrever. Então, eu também quero dizer para quem está nos ouvindo, escrevam. Assim, escrevam diário, escrevam seus sentimentos, escrevam coisas acadêmicas, artigos, ensaios, teses, escrevam. Assim, acho que escrever é algo bacana porque é algo de dentro para fora, né? É seu, é só seu. Bom, depois dessa situação de plágio, eu resolvi então que queria algo realmente que os alunos estivessem sentindo, né? E a ideia do audiovisual, ela entra principalmente como narrativa, assim, até porque como a gente não tinha acesso aos equipamentos, então era fazer filme com o que tinha, né? E com o que estava na mão, celular, as câmeras que tinham em casa. Essa foi a ideia. E começou a dar muito certo. Tão certo que foi produzido inúmeros trabalhos, o Super Ginga, assim como outros, ganharam asas. Super Ginga participou de vários festivais, inclusive o Festival da Cova, que acontece em Portugal. Foi criando asas, assim, e a ideia era exatamente essa, pensar o cinema como uma possibilidade de narrativa, de identidade, de memória, e pensar também o quanto que o audiovisual é possível, né? Não é aquela coisa distante, se o cinema comercial ele está distante de nós, o audiovisual ele pode estar muito mais próximo. E daí eu acho que quando a gente está discutindo cinema e educação, o audiovisual e educação, esse fazer também é elementar, né? Esse fazer então, porque o principal é isso, assim, é o que pode mostrar. E esse filme é isso, né, assim, e também esse compromisso com a negritude, com outras perspectivas, porque ele aponta não somente para as crianças, e aí eu lembro sempre do Rubem Alves, que dizia que ele não escrevia para a criança, ele escrevia para as crianças que existem dentro de nós, né, dentro de cada adulto.
E penso que é por isso que é uma animação simples, mas que emociona super e consegue dar o seu recado, né? Uma menininha que não consegue se ver em nenhuma brincadeira, em nenhum super-herói, e ela vai lá e cria. E esse poder de criação das pessoas é que é o mágico, né? Acho que é o que o cinema possibilita, é que o sonho possibilita essa magia do criar, do fazer. Se não tem, eu invento. Se não tem, eu faço e refaço, assim. Então, acho que a gente está o tempo todo dizendo que um outro mundo é possível, sim, que a educação pública é possível, sim, porque a gente, enquanto professoras, a gente tem um compromisso com a escola pública de qualidade, e a gente quer fazer de todas as formas valer essa educação de qualidade. Edileuza, eu queria resgatar um pouco também a história da Mostra de Cinema Adélia Sampaio, que o ano passado aconteceu a 3ª edição, que também é mais uma produção sua, né? E o ano passado, inclusive, os alunos do Recanto foram na abertura, você fez um convite, a gente foi muito bonito, muito lindo. Estou vendo aí você com a canequinha da mostra. Estou vendo a canequinha da mostra, gente. E eu queria que você contasse um pouco, né, qual é a história, o processo de construção da mostra, nos dá um spoiler aí desse ano, o que você pode já nos contar, de novidades para quem está esperando? Bom, a Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, ela nasce em 2015, mas ela só é concretizada em 2017. Em 2013, quando eu termino a minha pesquisa de doutorado, acho que um pouco antes de terminar a pesquisa de doutorado, eu entro numa tremenda crise. Também estava estudando cinema, e porque a minha pergunta de doutorado era: por que o cinema, como o maior propagador do amor romântico, não nos contempla? Por que não existe filmes de amor com mulheres negras e cuja protagonista seja uma mulher negra? Óbvio que as coisas têm mudado. De lá para cá, a gente já consegue falar aí de vários filmes de amor com protagonistas negras, mas naquele momento a gente contava ainda nos dedos da mão e ainda sobrava. Então, eu entro no doutorado com 7 filmes, vou para a qualificação com 4 e termino o doutorado com um filme, que é O Assédio, do Bertolucci. É um filme de 1997, é a história de uma mulher africana que é enfermeira e o marido é preso numa ditadura, e ela vai estudar medicina em Roma, e para manter os seus estudos ela trabalha na casa de um pianista, e bom, ele se apaixona por ela se apaixona por ele, porque também eu acredito que o amor é algo de mão dupla, né? Não existe, eu me apaixonei sem ser apaixonada, é outra coisa, não é amor, mas ambos se apaixonam, e eu não vou dar spoiler do filme, mas eu mostro esse filme para um grupo de mulheres capixabas, né, paneleiras, congueiras, lá do Espírito Santo, buscando histórias de amor, ou vividas, ou desejadas, enfim. Bom, em 2015, a Dilma
a presidenta Dilma lança um edital para as universidades, que era uma associação entre o saudoso Ministério da Cultura, nosso MINC, e o MEC, o Ministério da Educação, que era mais cultura nas universidades. A ideia era 10 universidades seriam contempladas com até 1,5 milhão, e essas universidades apresentariam, então, projetos para o Ministério da Educação e para o Ministério da Cultura, de pensar na ampliação da cultura nas universidades. Bom, a UNB abre um edital interno de até R$150 mil, onde seria aprovado 10 projetos, e a gente apresenta a própria disciplina Etnovis, né, apresenta um projeto que é fazer um encontro de cineastas negras, porque acho que eu pulei aí a minha crise terminando o doutorado, eu me deparo que eu só estou estudando macho, né, e assim, cadê as mulheres do cinema? E, bom, eu entro em crise, mas é uma crise que vai me levar a muitas mulheres, inclusive descobrir que a Adélia Sampaio era a primeira cineasta negra brasileira, né? E então, depois do contato com a Adélia, enfim, e de ir em busca se isso estava correto ou não, né? Queria fazer uma homenagem a essa mulher que estava no esquecimento aí há anos, né? A Adélia fez o primeiro filme lésbico da América Latina. A Adélia escreveu roteiro de longa-metragem em 1974. A Adélia trabalhou com quase todos os caras, como na produção de quase todos os filmes do cinema novo, e foi uma figura completamente apagada da história do cinema brasileiro. Então, a ideia do nome Mostra Competitiva de Cinema Negro, Adélia Sampaio, nascia da necessidade de homenagear essa mulher, de tirar essa mulher da invisibilidade, mas também de pensar que até então não havia no Brasil nenhuma mostra competitiva de cinema negro. Havia encontros, haviam mostras, mas nenhum lugar de competição, e a gente sabe o quanto que esse triunfo do prêmio, seja qual for, é importante para os realizadores. Então, a ideia inicial era realizar um encontro onde a gente pudesse ter o máximo de cineastas negras, naquele momento cineastas e produtoras negras, e que dentro desse encontro a gente pudesse ter a primeira mostra. Bom, aí vem 2016, vem o golpe, vem o esfacelamento de tudo, o início, né, desses momentos ruins que a gente está vivendo hoje, e os cortes. Então, a UNB, que inicialmente foi a universidade aprovada, e o nosso trabalho também aprovado, né, de 1,5 milhão, a UNB recebe R$150 mil. E desses 150 mil, o que a gente recebe em serviço, é bom que isso seja dito, é um total de R$7 mil. E a gente não dava conta de fazer o encontro, mas a gente botou o edital na rua, recebemos 191 filmes, e não pudemos trazer as cineastas, mas a gente trouxe já de cara
Adélia para falar com o povo, e foi lindo e foi ótimo. Em 2018, a gente realizou a segunda. Em 2018, realizamos a segunda mostra, também com a cara e a coragem, sem nenhum tostão. E em 2019, a gente ganhou um edital do FAC, então aí a importância também do Fundo de Cultura. E foi a primeira vez, então, que a gente pôde trazer todas as cineastas, pôde trazer 20 cineastas selecionadas, né? E, enfim, e foi uma mostra super importante, premiando aí trabalhos incríveis de mulheres incríveis. E aí 2020, como tudo está suspenso, a gente também aguardando. A nossa ideia é realizar a mostra em dezembro. A gente não lançou ainda o edital, está tudo pronto, mas a gente precisa garantir um mínimo, porque uma mostra online, ao contrário do que se pensa, é caro, porque a gente tem que garantir um espaço em que as pessoas possam depositar os seus filmes, e os seus filmes possam ser exibidos com garantia de que não serão copiados, que não irão para a internet, enfim. Então, a gente precisa ter essa plataforma. Essa plataforma é cara, né? Não é pública. E aí a gente está muito nessa ansiedade de aguardar esse lugar para que a gente possa realizar com segurança a 4ª Mostra Competitiva de Cinema Negro Adélia Sampaio, e também nessa ideia de que homenagem se faz aos vivos, né? Então também a mostra tem essa pegada, e principalmente da reunião de mulheres negras, de realizadoras negras. O GEMA, desde 2004, tem feito pesquisas mostrando a invisibilidade das mulheres negras no cinema. Em 2016, que foi lançado em 2017, a Ancine, dando continuidade a essa pesquisa do grupo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, também faz uma pesquisa sobre os filmes que foram de longa-metragem, que foram exibidos, que foram para o circuito comercial em 2016, e constata que o cinema brasileiro é financiado pelo Estado, mas o Estado brasileiro financia o cinema branco, heterossexual e dos homens, né? Onde as mulheres, no geral, não chegam a 9%, é 8, alguma coisa, os homens negros 2, também alguma coisa, mas quando se fala de mulheres negras, o percentual é 0, né? A Viviane Ferreira, que acabou de lançar o seu primeiro longa-metragem, Um Dia com Jerusa, fruto do fruto do curta-metragem Um Dia com Jerusa, mas Um Dia de Jerusa, que é o curta-metragem, e agora o longa Um Dia com Jerusa, é o primeiro filme de uma mulher negra financiado pelo Estado brasileiro, né? Ou seja, financiamento do povo brasileiro. Então, a gente está financiamento público, né, que é tão importante, que tem que ser democrático de verdade, né? E abrir as linhas, abrir os espaços, né? E essas, né, que são as estatísticas, elas são fundamentais, né? É fundamental para a gente entender como que esse financiamento público, aonde que ele
né, que grupos, né, que ele acaba financiando, e principalmente, né, quem que não é financiado e deveria ser, né? Por isso que é tão importante esses dados que você traz para a gente aqui são fundamentais. Eu soube agora que uma das coisas que esse moço que ocupa a presidência da República quer tirar é o quesito cor do censo, né? Quer dizer, para eles nem acham que nem censo é necessário. E daí uma discussão extremamente necessária é exatamente o quesito cor, porque é ela quem determina políticas públicas, ou seja, a Ancine só abre o edital de cotas e de cotas para mulheres negras, né, com uma vaga de 21 vaga, mas enfim, é o começo de uma longa temporada, né, embora a gente nem sabe se a Ancine vai continuar existindo, né, mas enfim, durante os últimos anos do governo do Partido dos Trabalhadores, embora isso tenha iniciado no governo do Fernando Henrique, pensar políticas públicas para a população negra só é possível por conta das estatísticas. E essas estatísticas mostram que a população mais carente, né, é a população negra. Agora, desses mais de 120 mil pessoas que vieram a óbito por conta do Covid, também são pessoas negras. Isso não é por acaso, né? Então, daí a necessidade ímpar de pensar sexo, de pensar raça, de pensar gênero, enfim, é urgente, né? Esses elementos são urgentes para a gente poder, de fato, reivindicar e criar políticas públicas. Informação é a base de qualquer política pública, né? Então, a lógica é quanto melhor a informação coletada, mais informação, mais dados, mais a gente pode pensar sobre a política pública na academia, na educação, e é fundamental. E eu queria agora passar a vinheta da mostra, né, que você compartilhou com a gente, porque é uma mostra muito importante, e na vinheta tem a gente já pode olhar um pouco que foi o ano passado, né, 2019, conhecer os filmes das realizadoras. Então eu vou pedir para o pessoal agora rodar a vinheta da mostra de 2019. Oxalá que em breve tenhamos a 4ª mostra ainda em 2020. Aí a gente passa aqui também.
Seu som, Patrícia. De novo. De novo. Você falou que foram quantos filmes inscritos, Edileuza? Então, Ano ano passado, acho que foram 108, foi um pouco menos de 110. Mas na primeira mostra a gente teve 191. É para você ver que tem a produção, né? E a gente precisa criar espaços mesmo de visibilidade. Então, é muito importante. Edileuza, tem aqui uma pergunta. Queria agradecer aí todo mundo que está participando, Fernando, Camila, Luciana, Josias, obrigado, gente, por estar participando da live. E a pergunta aqui do Leonardo é o seguinte: falando da Lei 10.639, ia pedir para a Edileuza comentar o livro que ela organizou, Negritude, Cinema e Educação, sobre o uso do audiovisual em sala de aula. Bom, esse livro nasce de um bate-papo com uma amiga, também professora de literatura, Rosane Borges, em que a gente comentava os filmes que usávamos em sala de aula. Eu como professora de história, ela como professora de literatura, e aí papo vai, papo vem, isso dá um livro, e aí no outro dia eu já chego assim com o esqueleto do livro montado. E aí ela disse que a ideia, então, que eu e ela, organizássemos o livro, e ela falou, não, o livro é seu, toma conta. Bom, e aí, então, foi convidar professores que gostavam de cinema, professores que também, como eu, usavam o audiovisual em sala de aula como instrumento didático. E o livro, que inicialmente seria apenas um volume, quando eu entrego a Masa Edições, que é uma editora de Belo Horizonte, a primeira editora de uma mulher negra no Brasil, né? A Masa tem quase 35 anos. Ela disse, bom, isso tem que ser dividido em 2, é muito grande, é invendável. E aí eu digo a ela, bom, se serão 2, então precisa ser 3, porque o livro é dedicado a Exu, que é o patrono da comunicação, e o tridente de Exu tem 3 pontas, então tem que ter 3 volumes. Então, 2006 é lançado o primeiro volume, 2007 o segundo, e embora o terceiro volume já estivesse pronto desde 2008, ele só vai ser lançado em 2014, quando o primeiro e o segundo volume são aprovados pelo PNE dos professores. Pouquíssimas escolas receberam esse livro, então eu sempre, se sua escola não tem peça, a gente não sabe nem se o programa do livro vai continuar, a gente não sabe absolutamente nada, né? Mas naquele momento era isso, assim. Muita coisa, ontem eu conversava com Noel de Carvalho, que é o sociólogo que escreveu sobre o dogma feijoada e prefaciou os 3 volumes. Hoje eu olho para o livro e penso assim, tem muita coisa tão ultrapassada, tantos filmes de diretores brancos, mas naquele momento era o que era possível. E o livro, ele traz uma coisa muito legal, que é uma primeira parte, é uma análise livre das pessoas que escreveram, mas no segundo momento é algo meio que receita de bolo mesmo, assim, olha, tal filme, na aula de ciências você pode fazer isso, isso e isso. Na aula de história você pode fazer isso, isso e aquilo. Porque ainda hoje eu ouço
de muitos colegas, de colegas negros, mas principalmente de colegas brancos, dizendo que não é possível implementar a Lei 10.639 em sala de aula porque ele não tem material. Para mim, isso é uma grande falácia, porque quando a gente sai da universidade, a gente não sai preparado para absolutamente nada, né? Nós que fizemos licenciatura, a gente sabe que a gente terminou o curso e a gente teve que meter as caras em todo o conteúdo que a gente não viu na universidade para dar conta do recado. E por que a gente se nega ainda a trazer a questão étnico-racial para a escola, né? E aí eu sempre pergunto, quantos professores negros você teve? Assim, o que você sabe da história do continente africano? Por que se eu sempre começo as minhas aulas pedindo para as pessoas enumerarem 3 capitais europeias e países capitais europeias e países e capitais africanas. Todo mundo sabe de 1000 as capitais europeias, porque está na televisão, está aí, assim, não saber os países e capitais do continente africano não é vergonha. Vergonha é a gente não ter acesso a essas informações. Vergonha é as pessoas chegarem no continente africano e dizer: caramba, vocês aqui têm água tratada, computador, né? Chegar numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena e, caramba, os índios brasileiros usam computador. Claro, tecnologia tem que estar acesso a todos, né? Ele não vai deixar de ser indígena, não vai deixar de ser quilombola se tiver acesso à tecnologia. E é isso, né? O continente africano está muito distante de nós, está muito distante da sala de aula. Embora o Brasil seja o segundo país com maior número de negros, né? O primeiro é a Nigéria e depois o Brasil, a gente consome muito mais a cultura estadunidense, a cultura europeia, do que a cultura africana, né? Quando a África está tão perto da gente, né? Então, a ideia dessa coleção, Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para Implementar a Lei 10.639, nasce de uma conversa informal, e é isso, assim, é pensar possibilidades para se trabalhar tanto o audiovisual como a questão da negritude em sala de aula, e por isso que eu acho que ela ainda é necessária. E como que você vê hoje, né, a partir de toda a sua experiência, a pesquisa, né, essa relação que você faz, né, do cinema, né, com a escola, como é que você vê a possibilidade que a educação tem, né? Porque, por exemplo, sei lá, em 2010 era muito mais difícil, né, produzir, né? A gente sempre fala muito, né, e os seus livros trazem essa questão do visionamento, né, da leitura, da interpretação da obra. Mas, assim, no aspecto da produção, né, como é que você vê a implementação da lei, né, o debate do cinema negro e a educação hoje em termos de produção dentro da escola? Qual a importância, que possibilidades que tem, né? Como que o professor, né, esse mesmo professor que fala e que pensa em alguma medida que ele não tem material, né, como que ele pode produzir essas narrativas com os estudantes? Eu acho que é um conjunto de elementos, Patrícia. Primeiro, assim,
o magistério adoece, né? Hoje o magistério mata mais do que a segurança pública. E isso está muito ligado, no meu entendimento, com a falta do desprazer, assim. Esse sofrimento mental está ligado também à questão dos baixos salários, enfim, das condições de vida. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que a gente tem buscado para não enlouquecer e para continuar pensando e aplicando uma educação pública gratuita e de qualidade. Bom, eu não tenho dúvidas que, por exemplo, as cotas e a possibilidade do maior número de estudantes negros nas universidades é um fator que tem possibilitado também a entrada desses estudantes como profissionais dentro das escolas, né? Somado a isso, eu acho que tem a questão da tecnologia, né? É diferente fazer filme hoje, que a gente faz filme com o nosso celular, do que fazer filme há uma década não, mas 2 décadas atrás, né? Que era cinema de película. Então, a tecnologia, acho que é um dos fatores também determinante para esse lugar, né? Para se pensar, mas eu acho que acima de tudo, e assim, trazendo a questão da tecnologia, das cotas, das buscas em relação a uma educação de qualidade, eu acho que está o desejo, sabe? O desejo de ver uma educação pública e de qualidade, e daí eu acho que hoje eu posso dizer que a minha grande referência é o IFB do Recanto das Emas. Você tem um grupo de profissionais voltado para isso, assim, comprometido com uma educação de qualidade e fazendo cinema de gambiarra, sabe? Se a gente não tem pau, a gente inventa com pedra. O que a gente quer sonhar, o que a gente quer é possibilitar que os nossos alunos criem narrativas, criem possibilidades, e aí eu não tenho dúvida do quanto que nós, professores, somos inventores, sabe? Eu escolhi ser professora, e eu acho que quando a gente escolhe, eu acho que a gente tinha que ganhar muito, eu acho que a gente tinha que ser muito bem remunerado, e a gente sabe que nós não somos mal remunerados, não é por acaso. Por que o professor ele não ganha o mesmo que um pesquisador, né, ia falar do INEP, mas nem era INEP, do IPEA, né? Um pesquisador no IPEA ganha R$22 mil, início de carreira. Um professor em início de carreira ganha R$3 mil. Por quê? Né? Assim, o que acontece? Então, eu acho que essas Qual coisas... é a motivação, né? Nada é por acaso, né? Exatamente. Então, assim, e aí eu acho também que a gente tem que brigar por melhores salários, por melhores condições de vida, mas eu não tenho dúvida nenhuma do quanto que nós somos inventores, sabe? E que somos pessoas comprometidas mesmo com esse lugar de uma educação que possibilite sonhos, e a gente tem ofertado sonhos para os nossos alunos. Ainda que muitas vezes a gente é cerceada de sonhar, que é o tempo todo, mas a gente tem lutado para isso, para possibilitar sonhos. A gente insiste, né? A gente não desiste, nunca. E, Edileuza, eu queria aproveitar
a sua fala, né, da invenção, e trazer aqui um quadro do nosso estudante, o Carlos Santana, que todo o audiovisual educação, esse processo aí, né, da pandemia, que os professores entraram nesse ensino remoto, né, e tiveram que adaptar, né, toda a vida para conseguir continuar, né, no processo da educação. E o Carlos, ele toda semana ele ensina como fazer alguma coisa, né? Como é que você pode fabricar algum equipamento em casa? E hoje ele vai ensinar a gente a fazer um estabilizador de câmera com movimento lateral. Quero aprender, viu? Vamos assistir, então, o Carlos. Alguém viu meu chapéu? Cadê meu chapéu? Se meu chapéu não aparecer, eu vou embora dessa casa. Eu vou procurar lá no quarto. Olá galerinha, beleza? Sou o Carlos Santana, aluno de audiovisual do campus Recanto das Emas, e estou aqui com o quadro Faça Você Mesmo. E hoje eu vou ensinar para vocês um estabilizador com movimentos laterais, bem fácil de fazer. Para quem é skatista e quiser filmar as suas manobras, é um equipamento bem fácil e bem barato. Vocês vão precisar de 2 caixinhas de tomada, que vai na parede, 2 T's de 25x20. Vocês vão precisar de o tamanho que vocês quiserem cortar. De 20 esse cano de 20, 2 barras de cano de 20, 2 pedaços assim, pedaço que vocês acharem massa, tamanho. Um pedaço assim de 25 para você fazer como maçaneta de segurar. Vocês vão pegar um pedaço de cano de 25 e um parafusinho vocês vão furar, vão colocar assim, que é onde vai vir o puxador, a maçanetazinha. E vocês vão precisar de um pedacinho de cano desse de 20. Agora eu vou mostrar para vocês como é que monta. Ele montado, ele fica desse jeito. Eu montei aqui no chão para poder vocês terem uma visão melhor. Agora eu vou mexer nele para vocês verem. E ele vai fazer esses movimentos laterais. E aqui vocês vão colocar nesse parafuso aquela barra de cano grande para vocês não precisar ficar ajoelhado no chão. Vocês vai ter ela como uma maçaneta. E eu vou fazer uma filmagem com essa câmera e com esse tripé para vocês verem o movimento. Então galerinha, foi isso aí, espero ter ajudado e faça em casa, fique em casa, até breve. Mas bacana demais. Aí toda semana o Carlos inventa alguma coisa para a gente poder ter essa vontade de fazer junto, né?
Continue, Carlos, e a cena aí do gordo e o magro, genial, assim, muito genial, super criativa. E também, Edileuza, a gente tem um quadro que fala sobre as experiências de audiovisual e educação no DF. Então, o audiovisual acaba que ele não é um componente, não é disciplina, não, aquilo que está em tudo que é lugar acaba que não está em lugar nenhum, né? Então, essa movimentação de um grupo de professores também, de colocar a cara, né? Que nem você falou que o professor vai, né? E vai se construindo, né? Como professor em sala de aula. E aí a ideia desse quadro também é que a gente possa valorizar esses profissionais do Distrito Federal, das escolas públicas aqui do Distrito Federal. E hoje a gente vai conhecer o trabalho da professora Ana Carolina de Souza Castro, a quem eu já agradeço muitíssimo pela generosidade de compartilhar com a gente sua experiência, que é professora, atriz, pesquisadora, né, e desenvolveu esse trabalho no Centro Educacional do Lago em 2019. E quem apresenta esse quadro é o professor Edmar Oliveira. Então, vamos lá assistir. Fala, pessoal! Tudo bem? Hoje, no nosso quadro sobre experiências de audiovisual e educação, nós vamos conhecer o trabalho desenvolvido pela professora Ana Carolina Castro. A Ana Carolina é professora, atriz e pesquisadora. Atuou como professora em contrato temporário no Centro Educacional do Lago em 2019, onde ministrou a oficina de produção audiovisual. Foi professora mediadora do curta Goles de Vida, ganhador de melhor direção no último Festival de Curtas das Escolas Públicas do DF. Atualmente é mestranda pelo programa de pós-graduação em Artes Cênicas da UNB e faz parte do grupo de pesquisa Imagens em Cena. Então, agora nós vamos conhecer como foi essa experiência mediada pela professora Ana Carolina. Olá, eu sou Ana Carolina e vim aqui contar um pouco da minha experiência como professora no Centro Educacional do Lago, o CEL, em 2019. O CEL é uma escola integral, então pela manhã tem aulas relativas à Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e durante o turno vespertino, oficinas diversificadas, que abrangem as disciplinas de uma forma mais lúdica. Dentre elas, a oficina que eu ministrei, a oficina de produção audiovisual. Durante o primeiro semestre, haviam duas oficinas que se complementavam. A oficina de produção de roteiros, ministrada pela professora de português Tatiana Rossella, e a de produção audiovisual, ministrada por mim. Haviam muitos grupos em comum nas duas oficinas. Para esses grupos, eles tinham a possibilidade de entregar apenas um trabalho final, que era a produção de um curta-metragem. Nós tínhamos a seguinte dinâmica de trabalho. O roteiro era trabalhado mais aprofundadamente na oficina da Tatiana e a produção e pós-produção na oficina comigo. É importante ressaltar que os grupos eram feitos de forma livre, não tendo nem mínimo nem máximo de participantes. Além disso, podiam chamar estudantes de outras oficinas para contribuir na atuação. Durante a oficina de audiovisual, vimos a história do cinema, a ideia da imagem em movimento. Fizemos um primeiro exercício muito legal de stop motion com massinhas, atividades práticas para entender quais eram os termos técnicos utilizados, exercícios fora de sala de aula, filmando e explorando a escola. As maiores dificuldades muitas vezes eram em relação ao tempo e às vezes tinham ideias muito boas, mas difíceis de serem executadas, ou às vezes muitas ideias que não se conseguia chegar a um consenso. No segundo semestre, adicionamos uma nova oficina, a oficina de cineclube. Foi uma ideia para aumentar o referencial estético que tínhamos com os filmes. Na oficina nós assistíamos os filmes, analisávamos eles esteticamente, roteiro, fotografia, produção, construção de personagem, encenação, e também discutíamos sobre o conteúdo das obras.
Nesse processo, tiveram curtas muito interessantes sendo produzidos. Inscrevi 2 deles no Festival de Curtas das Escolas Públicas do DF. O primeiro não foi classificado, foi o curta E Se, em que o roteiro se passava na escola e os estudantes se imaginavam faltando aula e o que poderia acontecer. Mas o que mais me surpreendeu foi a edição. Durante a oficina, eu trouxe vários aspectos básicos da edição e exemplos de aplicativos de programas gratuitos que poderiam ser utilizados. Mas os estudantes editaram um curta inteiro de 5 minutos em um console de videogame. Eu nem imaginava que essa possibilidade existia. Mas isso que é o legal dessa linguagem, utilizar os meios que temos para produzir. O segundo, que ganhou de melhor direção no festival, foi o curta Goles de Vida, da aluna Ana Deitman. O que mais me impressionou nesse trabalho foi o processo envolvido. A ideia central do curta era de trazer diferentes formas de amor, afeto que ela encontrava no dia a dia. E a sua principal inspiração foi imagética. Quando estávamos no processo de criação de roteiros, ela me disse algo mais ou menos assim: Professora, eu quero falar sobre o amor. Eu fiz umas imagens e eu acho que elas falam algo sobre isso. Ela foi experimentando esteticamente e a partir daí criou o roteiro, fez a própria sonoplastia e fez o curta. E ela que acabou me ensinando muita coisa. O curta é sobre o processo e muitas vezes na correria do dia a dia a gente se preocupa muito com a produção, com o produto final, com a entrega, com os prazos e negligencia o mais importante, que é o processo em si, o afeto diário. Uma das coisas importantes no processo do dia a dia escolar foi como a escola comprou a ideia. É uma escola integral, então os estudantes ficam muito tempo na escola e tem muitas atividades. Então se gravava muito na escola, por vezes vários grupos simultaneamente, o que era também um trabalho de autonomia estudantil. Na minha experiência, foi fundamental o apoio da equipe pedagógica, da equipe gestora, dos professores e das professoras. O ensino de audiovisual na escola é muito potente para compreender os elementos artísticos, mas também com a possibilidade dos estudantes e das estudantes desenvolverem as suas próprias estéticas. Maravilha! Assistimos ao quadro agora, Experiências de Audiovisual e Educação do DF, com a experiência da professora Ana Carolina de Souza Castro. Então, Edileuza, sempre bom, né, a gente ver a produção dos estudantes, né? São narrativas, né? Você estava falando sobre, e a gente está discutindo essa questão das narrativas, das memórias, da identidade, né? Toda essa experiência, experimentação, né, são constantes narrativas, né? Como é que você vê essas experiências que os professores fazem na cara e na coragem nas escolas hoje de produção audiovisual? É necessária, né, Patrícia? Eu acho que a gente tem lutado com as nossas armas, assim, né? Eu sempre gosto muito de uma frase de Zósimo Bubu, que é considerado o pai do cinema negro, que dizia que o cinema é uma arma e nós negros temos a nossa R15. Eu sempre vou parafrasear ele com os professores, sabe? O cinema é uma arma e nós, professores, temos a nossa R15, assim, nós sabemos atirar, né? Então, juntando o Faça Você Mesmo do Carlos, com a experiência da professora Ana, que o Edmar traz, assim, ver um filme dos seus alunos criando asas, ganhando festival, cara, isso é muito a nossa recompensa, né? Porque quando a gente prepara o audiovisual dentro da sala de aula, ninguém está pensando em prêmio, né? E outro dia a gente teve uma conversa com a Dirley Queiroz, os professores e estudantes do IFB, em que ele dizia: não façam filmes pensando em festival, faça filme para você, né? Eu acho que esse é o grande lance, né? Fazer filme como expressão, como possibilidade de
criar, de apresentar novas narrativas, né, enfim, é óbvio que a gente quer que os nossos filmes sejam vistos, né, e a gente faz ali dentro de sala de aula, e quando esse filme ganha mundo, é maravilhoso. Mas eu acho que o principal papel do cinema na sala de aula, do audiovisual na sala de aula, é esse poder transformador mesmo, né? Assim, é pensar o cinema como um instrumento pedagógico e, assim, a força desse instrumento, em que alunos e professores metem a mão juntos, assim, né? Estão fazendo juntos. Então, acho que esse é o grande lance. Oi, Edileuza, que privilégio poder conversar com você e você contar toda a sua trajetória, a sua história, né? Como que você construiu todos esses projetos, pesquisas, livros, filmes, mostras, porque é muito importante a gente conhecer as trajetórias, as histórias e como que os projetos, né, a política pública é como a vida, ela não acontece do nada, né, tem uma história, tem uma construção, e é muito importante a gente conhecer, e eu fico muito feliz e agradeço muito você ter compartilhado hoje com a gente aqui. A gente também estamos numa prática profissional, então vai acontecendo isso, está todo mundo aprendendo aqui, né, nossos estudantes estão trabalhando, né, com muita força lá na transmissão, na produção, né, montando os quadros, e a gente está aprendendo junto aqui, então, queria agradecer muito. Também fico muito lisonjeada de estar aqui, uma alegria imensa, assim, passar essas horas, essa tarde, compartilhando histórias e, enfim, com você, que é minha colega, e com quem está nos assistindo. Então, muito feliz, assim, me chame outras vezes, vou estar sempre disponível. Muito obrigado, e queria agradecer muito a moçada que trabalhou, Kessia, Edmar, Carlos, né, que produziram, né, todos os estudantes aí da transmissão, todo mundo, a gente está num projeto aí do Campus Recanto das Emas, e estamos aprendendo e trocando conhecimento, histórias, e, gente, assinem nosso canal, eu vou dar uma de outubro, Edileuza, assine nosso canal, da Ema Filmes, né, para você receber as notificações. Claro. Compartilhem, assinem e compartilhem. Isso, nós duas, a dupla aqui, assinem, compartilhem, vamos lá, vamos participar. Vamos lá, galera. Então, obrigado, gente, semana que vem a gente vai conversar com a Janaína André, que é a grande coordenadora do Festival de Taguatinga. E muito obrigada mais uma vez, Edileuza. Até a próxima. Até. Tchau, gente. Tchau.